vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre reforma protestante e sobre o renascimento. O que seria renascimento? É aquele movimento cultural que aconteceu na área urbana. E a reforma protestante é um movimento religioso em que as pessoas começaram a ir contra algumas práticas da Igreja Católica. Mudanças de pensamento. Então, o que teria a ver o Renascimento com a Reforma Protestante? Porque houve uma mudança de pensamento. Reforma Protestante é um movimento religioso que rompia com a Igreja Católica, devido a algumas práticas da Igreja Católica. Tinha o Tribunal da Aquisição. O Tribunal da Aquisição, o que era? A Igreja sentia necessidade de investir e julgar os rumores e todas aquelas práticas que iam contra a Igreja Católica. Todas aquelas pessoas que iam contra a Igreja Católica seriam destinadas a esse Tribunal da Aquisição. E nesse Tribunal da Aquisição, eles perseguiam muitos renascentistas, porque os renascentistas eles tinham pensamentos diferentes. Eles torturavam, eles condenavam à fogueira, à forca, à prisão e à proibição de leitura de obras. Então as pessoas não podiam ler. Eram proibidas. Então começaram a surgir pessoas que iam contra esse pensamento da Igreja Católica, contra essas práticas da Igreja Católica. A Igreja Católica nem sempre agia com aquilo que pregavam, ou seja, nem sempre que aquilo que eles pregavam no dia a dia, de acordo com o que estava na Bíblia, eles agiam de formas diferentes. Eles agiam de acordo com seus interesses. Então, em busca de poder, de mais poder, a Igreja Católica, ela permitiu a simonia. O que seria a simonia? A simonia era uma troca de favores divinos. Eram cargos eclesiásticos, coisas em que as pessoas pagariam por aquilo. Então, foi prática a venda de favores divinos, como bênçãos, cargos eclesiásticos, promessa de prosperidade. Então, as pessoas vendiam esse tipo de coisa. Então, isso era chamado de simonia. E a prática da igreja que mais se destacava era a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? As pessoas, elas iam confessar. Então, para elas serem salvas, para elas poderem ir para o céu, serem perdoadas de seus pecados, elas pagavam por isso. Então, a Igreja Católica cobrava isso das pessoas, para que elas fossem perdoadas de seus pecados e serem salvas para irem ao céu, até o céu, quando morressem. Então, isso seria o que? A venda de indulgências. Durante o Renascimento, os humanistas defendiam a prática da leitura, que era proibida nessa época. E eles começaram também a criticar essa prática da igreja. Lendo os textos originais, as pessoas começaram a ler. Então, eles começaram a discordar dessas práticas da igreja. Essa venda de indulgências, da simonia. Então, nessa época surgiu Erasmo de Roterdã. Ele era uma das pessoas que atacou de forma irônica a prática da Igreja Católica. Ele achava que eram práticas imorais, práticas gananciosas da igreja. E onde que ele criticou isso de forma irônica? Foi em sua obra chamada O Elogio da Loucura. Ele criticava a Igreja Católica. E a defesa do estudo.
Então, eles defendiam os estudos e criticavam a venda das indulgências. Outros reformadores, além de Roterdã, foram outros reformadores. John Wycliffe, ele criticava a enorme riqueza da Igreja Católica. Ele defendia um retorno daquela prática primitiva, daquela beleza primitiva dos tempos apostólicos, em que eles viviam de forma simples, praticavam, eles defendiam, né, interpretavam a Bíblia e praticavam aquilo que liam na Bíblia. Então, ele traduziu a Bíblia para o inglês. E essa tradução foi publicada em 1395. Em 1415, a Igreja condenou todos os escritos de Wycliffe. A Igreja Católica, ela condenou como heresia. Heresia era tudo aquilo voltado para o pecado, que ia contra a Igreja. E suas obras foram queimadas e proibidas. Mas as ideias de Wycliffe chegaram até a Europa. Então, depois de John Wycliffe, surgiu quem? John Hus. Ele seguiu os ensinamentos de Wycliffe. Ele protestou também contra os abusos da interpretação da Bíblia. Ele seguiu os passos de Wycliffe. Porém, a Igreja condenou as ações de Hus. Em 1410, ele foi excomungado, ele foi expulso da Igreja Católica. Em 1415, ele foi preso, ele foi julgado e foi queimado vivo, para servir de exemplo para as outras pessoas que iam contra a Igreja. Então surgiu um outro reformador, foi Martinho Lutero. E ele abraçou a reforma protestante. Em 1517, um monge, né, vocês fizeram uma pesquisa, né, sobre Martinho Lutero e vocês viram toda a vida dele. Então, ele era um monge, ele escreveu um documento que seria base para uma importante reforma religiosa, que seria a reforma protestante. Ele visitou Roma. E nessa visita, ele ficou muito decepcionado. Por quê? Porque ele visitou a construção da Basílica de São Pedro, que era uma das maiores construções da igreja na época. Então, quando ele viu essa obra, ele percebeu que era uma obra muito cara. E para que não fosse, né, parado, para que eles não parassem a construção da Basílica, a igreja recorreu à venda de indulgências. Ou seja, as pessoas pagariam para serem perdoados pelos seus pecados, seriam salvos e iam para o céu, segundo a convicção deles, pagando por isso. Então, Lutero, ele achou aquilo um absurdo. Lutero passou a pregar publicamente contra essas ações da Igreja Católica. Mas ele começou a pregar publicamente com a intenção que a igreja parasse com essas práticas. Mas isso não foi realizado. A igreja continuou com essas práticas. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou nas portas da Igreja do Castelo as 95 teses. Nessas 95 teses, tinham fortes críticas ao comportamento da Igreja Católica. Eles tinham prática de colarem panfletos na porta da igreja. Então, Lutero foi e pregou essas 95 teses, esse panfleto que recebeu o nome de 95 teses. Ele foi perseguido pela igreja também. Só que os nobres alemães
eles apoiaram o Martim Lutero. E o príncipe da Saxônia, ele protegeu em seu castelo Martim Lutero, para que a igreja não o pegasse. Passou, então, nesse lugar que ele ficou protegido, ele passou a traduzir a Bíblia em alemão. Ele insistiu na importância do estudo e da alfabetização dos fiéis. Então ele começou a falar, a defender que todos tinham direito ao estudo, na alfabetização. Mas para isso, ele tinha um objetivo. Ele achava que para que as pessoas pudessem orientar suas ações de acordo com que eles mesmos lessem na Bíblia. Então, que as pessoas agissem de acordo com que eles lessem na Bíblia e não de acordo com aquilo que a igreja achava que as pessoas tinham que agir.